como jogador do PSG no meio do ano, bem diferente do que o presidente falou naquela entrevista de ontem, dizendo que estava encerrado, inclusive que um dos motivos de ter um psicólogo era para trabalhar as questões que o jogador pudesse ter com essa reviravolta. Tem uma reunião hoje, então provavelmente até o final do dia a gente vai ter uma ideia se a palavra do presidente, neste caso, ela é válida, de fato, não tem mais acordo, ou se realmente ele ficou um pouco decepcionado com a questão do parcelamento, porque ele estava esperando receber o dinheiro antes, de repente o PSG falou, não, eu vou esperar ter um laudo para pagar essa primeira parte. Tá tudo certo, mas eu só vou pagar depois. Não sei se esse incômodo gerou uma declaração um pouco fora do contexto real. Mas vai ter a reunião, a gente vai saber depois, mas está bem confuso, Barreto. Eu não colocaria, foi o que eu falei no News mais cedo, eu esperaria para ver um pouquinho, né? E agora a informação que o Zé traz é que do lado do Moscardo, por enquanto, nada mudou. Então ele não retornaria para o Corinthians nesses termos, né? Como se o negócio tivesse melado com o PSG. Bom, de tédio, o torcedor do Corinthians não morre nesse começo de ano, né? E nem o assessor de imprensa do Corinthians, né? Também. O outro está com a vida agitada. Esse aí está trabalhando um bocado, né? Até porque cada vez que o presidente vem à mesa para poder dar uma entrevista, né? Sempre vem notícia, sempre vem... São 15 dias que parece 15 meses, cara. Tanta notícia que foi gerada pelo presidente do Corinthians. A questão do Moscardo, assim, eu acho que o PSG... Outro que chegou chegando, né? A gente falou do Marcos Leonardo, mas o presidente do Corinthians chegou chegando. Acho que o PSG está coberto de razão de aguardar algo, se tem algum laudo, algo tecnicamente que vá dar ao clube garantias ou não na contratação de um investimento que é alto num jogador. Acho que o PSG está coberto de razão de aguardar. Agora, a minha maior preocupação de tudo isso é com a cabeça do Moscardo, é com o lado mental de um jogador que é muito jovem, que está em desenvolvimento, tem um potencial gigante, mas como que ele vai internalizar tudo isso? Primeiro, a questão de uma cirurgia, muito jovem na carreira, o tempo de recuperação, uma possível decepção de um negócio que estava quase certo, que pode ser desfeito, como que ele voltaria a render caso não consiga se transferir e continue jogando no futebol brasileiro. Então, assim, a minha maior preocupação nesse caso é com o Moscardo, é com a cabeça do jogador e como é que ele vai lidar com isso e como que vai ser a sequência da carreira dele. Mas acho que a preocupação do PSG, cara, é absolutamente justa. Bom, claro que tem várias partes envolvidas aí, todas querendo saber se esse negócio vai ou não vai. O clube que comprou, o clube que está vendendo, né? A família do jogador. De tudo isso, tomara que o presidente do Corinthians não tenha se expressado mal novamente. Né? Tomara, porque aí vai ser mais uma vez em 15 dias. Isso vai ter acontecido. Aí, assim, com todo respeito, vai ficar complicado de acreditar 100% nas outras declarações que ele der depois disso. Já que a apuração do Zé Edgar diz que, pela parte da família do Moscardo, está tudo normal, está tudo como antes, realmente seria uma grande novidade, né? Caso eles fossem desmentidos, né, nas próximas horas aí. Realmente, assim, tá um pouco complicado. Até tento medir as palavras, né, para não exagerar, mas realmente as últimas declarações... É confuso, né, amigo? É confuso, né? Principalmente quando vem de alguém que está comandando um clube gigante, como é o Corinthians, né? E que teve a declaração do Gabigol, teve algumas outras declarações nesse meio do caminho ali um pouco complicadas também. E agora vem com essa, como se o negócio tivesse acabado e a família diz que não. Vamos ver. Quero ver os desdobramentos aí, mas tomara que não seja mais uma declaração infeliz. Emocionada, às vezes. Emocionada. Né? Muito obrigado. Bom, então o que a gente tem até agora, Joana, é que a negociação está mantida. É isso? Essa é a informação oficial. Então, não dá para chamar de oficial, porque quem que eu vou... Entendeu? No Corinthians, a palavra do presidente é que está encerrada. Que ele vai voltar e que não tem mais negociação. Inclusive, ele fala assim, vamos recuperar o jogador aqui, a gente vende mais caro depois. E tá tudo certo. Então, ele dá como encerrado completamente. Confiança, hein? Então, essa é a palavra oficial do presidente do Corinthians. Aí, quando o Zé entra em contato com a família do Moscardo, a família do Moscardo fala assim, olha, tá tudo certo na programação. A gente vai pro Catar, vamos realizar a operação, não tem nenhuma mudança na rota.
Então é difícil cravar o que é oficial, porque a gente tem 2 versões aí. É o que eu falei, tem uma reunião marcada hoje. Talvez, eu não vou nem cravar que a gente vai ter uma resposta definitiva, mas talvez aí venha um esclarecimento, que eu acho que vai precisar realmente, né? Porque agora rola uma... Até para o Mano vai falar assim, e aí, né? O que está acontecendo? O menino vem para cá, não vem? Enfim, veremos. Joana de Assis, então, obrigado pela participação na redação de hoje. Até amanhã. Gente. Vamos agora passar para você as atrações dos canais Sport TV nesta segunda-feira. Trabalho de montagem de elenco, muito ali no impacto que o nome vai ter, na identificação com o torcedor e não necessariamente nas carências do time. O Corinthians hoje chega nessa transição de gestão com uma necessidade de uma reformulação profunda que até agora não aconteceu. O Corinthians ainda tem adotado uma postura no mercado diferente do discurso. No mercado, o Corinthians tem sido mais cuidadoso, tem feito uma análise, o departamento de desempenho tem trabalhado nisso, de identificar um perfil, de identificar essas carências, enquanto o presidente está ali, bradando vários nomes e que vai trazer... Isso acaba gerando uma expectativa que pode frustrar o torcedor. Então, nesse aspecto, é ajustar a prática com o discurso. E no fundo, a prática talvez seja o jeito mais certo, ou mais seguro de se fazer. Então, e apostar na ciência, na análise do jogador, no que o técnico quer, é a aposta ideal e que tende a dar certo no médio e longo prazo. Num primeiro momento, o torcedor do Corinthians não deve se animar muito com o time. Por conta do que a temporada passada pediu. Exato. Talvez essa rapidez, né? Essa necessidade... Muita gente nova em várias posições, e de fora, a adaptação para o futebol brasileiro vai ser feita no Campeonato Paulista. Vai ter que se ter paciência, não tem o que... Natália, é que o Corinthians seja até um pouco mais devagar nas contratações, porque se você for fazer uma reformulação de elenco, respeitando de fato critérios técnicos, isso aí leva mais tempo. Vai ter muito jogador oferecido que o departamento de análise de desempenho vai rechaçar, vai ter muito jogador que, num primeiro momento, pode interessar, mas não vai bater com orçamento. Então, se for fazer de forma criteriosa, leva mais tempo. E talvez tenha de fazer, como tem acontecido na SAF, 2 janelas de contratação mais fortes. Essa primeira, de uma base de elenco, e uma segunda no meio da temporada. Mas isso precisa ser alinhado com o discurso da presidência. A presidência tem vendido muita falácia, falou-se em Gabigol, que foi ali a grande plataforma. Até porque o torcedor, de certa forma, está precisando disso. E, de certa forma, compra também um pouco desse discurso pelo que foi a temporada, não só a última, mas as últimas temporadas. Quando você promete muito e não cumpre, é complicado, né? Eu, pelo menos, prefiro quando tem pouca fala e muita ação. Agora, não adianta você falar que você vai trazer determinados jogadores que não vem. Não, eu digo que casa com um desejo, talvez, da torcida. Não estou nem dizendo que é o certo a se fazer, mas eu digo que acho que, de certa forma, a torcida abraça por conta do que foram as últimas temporadas, né? E a carência que esse torcedor vem sentindo aí de títulos, de jogadores e meio a bagunça que foi também as gestões, ou pelo menos o último ano da gestão, muito, muito longe de ser o certo a se fazer por parte da diretoria. Vamos dar uma olhada numa tela com os times, porque a gente está falando aqui sobre o que a diretoria tem ou não que fazer, né? As estratégias aí para janelas. O torcedor, Eugênio, ele quer saber do campo, ele quer saber como que o time vai jogar na estreia do campeonato. Time que jogou tá? O titular. Cássio. Bom demais, meu Deus do céu. Fagner. E o reserva dele é pra bom. Posição, ainda muito bom. Voltou fino. O torcedor gostou. Veríssimo, Caetano e Hugo. É a primeira linha de defesa. O Caetano ainda precisa se firmar como um zagueiro titular do Corinthians. É um bom zagueiro. Vamos ver se ele vai ter espaço, né? Porque chegou o Félix Torres, chegou uma galera aí. Henrique. Não sei se ele vai se firmar. Ranieri, vamos esperar para ver, né? Ranieri, Maicon e Matheus Araújo. O meio de campo com Garro e o ataque ali, Romero e Yuri Alberto. O meio campo é mais combativo do que o meio campo da temporada passada, muito pela questão da idade, né, Eugênio? Vamos lá, dá uma baixada na média de idade. Sim. Mas não é um time do meio para frente que a gente olha assim... Vai ser um dos principais do Brasil. Não dá para encher a boca e falar. Não enche, né?
Tá. O Garro é um bom reforço, mas quero ver como é que ele se desenvolve no futebol brasileiro. Bom jogador tecnicamente falando. O ataque é Romero e Luiz Alberto. O Romero teve um final de ano muito bom, sob o comando do Mano, mas o Yuri Alberto teve uma temporada de decepção em 2023. Completa decepção. Até em 2022 ele teve bons momentos, em 2023 foi uma decepção. Vamos ver se muda, né? Agora, é importante a gente ver ali o elenco. Quer o time 2? Ou o torcedor corintiano não está muito afim do... Estamos vendo ali, ó. Carlos Miguel, baita reserva e seria titular em muitos times da Série A. Goleiraço. Mas aí a gente começa a perceber... Rafael Ramos, Fernando Vera, Caetano e Palacios. Fausto, Maicon Rojas, Mosquito, Wesley e o Bidu. Sim, o Bidu jogando na frente. Então, uma base... Quantas janelas você falou que o torcedor do Corinthians precisaria esperar? Talvez? Duas? Possivelmente 2. A gente já consegue enxergar uma base. O Corinthians ainda precisa trazer mais gente. Mas para falar, o Corinthians agora tem um elenco completo, um elenco equilibrado, um elenco com opções em todas as posições, falta muito ainda. Falta uma reformulação mais profunda. E, possivelmente, seguindo critérios estritamente técnicos, o Corinthians não consiga só nessa janela. Então, porque é, de fato, uma necessidade maior. E eu prefiro esperar para ver ainda a continuidade dessa gestão, quando vai se alinhar o discurso com a prática, porque a gente está falando de uma gestão que é muito política. O Rubão, por exemplo, que é o manda-chuva do futebol, é um cara essencialmente político, não é um diretor de futebol remunerado, contratado para isso. É um cara que muitas vezes ali pode ser obrigado pelo cargo, como é no Flamengo o Marcos Braz, a jogar para a torcida, a fazer uma contratação de impacto porque o momento pede. Então eu ainda tenho minhas dúvidas se o Corinthians de fato vai fazer uma reformulação de elenco com base na ciência, com base em análise de desempenho, com base no que o time precisa e não só ali na base da política, como foi na gestão do Duílio. O Duílio fez muitas contratações ali para jogar para a torcida, não era necessariamente o que o Corinthians precisava. Então, a gente ainda precisa ver como será a gestão Augusto Melo, se haverá coerência com essa promessa, que é de montar um elenco com base em carência e com base em análise técnica. Por enquanto, o Corinthians, na prática, tem caminhado nesse sentido, mas vamos esperar para ver. Mas olhando para esse time 2, eu não sei se o torcedor do Corinthians está tendo toda essa calma, essa paciência que o Breler traz. Mas essa segunda janela que o Breler fala é fundamental porque é muita oportunidade de mercado na janela de transferência na Europa, que é final de temporada. Tem jogador com fim de contrato, você consegue contratar com uma condição melhor e que ainda rende muito no futebol brasileiro. E eu não estou falando só dos caras que têm nomes gigantes, mas oportunidades de mercado mesmo, sendo atrelado a isso que o Breler falou, de você ter ali a ciência trabalhando contigo, análise, desempenho trabalhando contigo. É só ver o que Botafogo, Sim, Vasco... e Internacional, principalmente. Cruzeiro e Inter fizeram. Exatamente. Então, assim, eu entendo que há um Corinthians numa direção diferente do que a gente viu das gestões anteriores, né, de que pensa realmente nesse oxigênio do elenco. E é aquilo, é um processo de paciência, porque no Campeonato Paulista, esses jogadores que chegaram tentando assimilar, os que estão lá ainda continuam dando essa pouca profundidade de elenco e o Corinthians ainda depois do campeonato. Quantos times reforçam-se depois do Campeonato Paulista com oportunidade de times que se destacam, times de menor expressão se destacam e vão lá e pegam um jogador? Então tem isso também. Então é um processo dentro desse início de temporada para o restante da temporada ser um pouco mais equilibrado. O problema é como começa o Campeonato Paulista também, né? A forma que o Corinthians vai começar o campeonato, olhando para esse time aí, o torcedor pode ter esperança de que o time vai começar bem uma temporada. Vai competir. Vai competir? Porque assim, pelo que acho que eu concordo em tudo que o Breler fala, né? Porém, olhando para o lado do torcedor, é um time que já não ganha um título há tanto tempo e que vem sofrendo com alguns times recentes, principalmente fora de campo por conta da política e do último ano de gestão. No futebol, nem tudo é 1 mais 2, mas é um mais 1 é 2. Você acha que eu tenho falado aqui, o Matheus, o importante, claro, reforçar a equipe é fundamental. Mas se você tem um bom trabalho que tem continuidade, é mais importante. Então, se, por exemplo, o Mano terminou o ano tendo a confiança da diretoria do Corinthians, tanto que troca a diretoria e ele permanece,
e ele consegue começar o ano tendo tranquilidade para fazer uma pré-temporada, trabalhar o time, organizar, estruturar da maneira que ele pensa, o time não deve começar mal. Mas a gestão passada também não deu moral e não continuou o trabalho do Fernando Lázaro do ano passado? Não. O Lázaro era uma grande de uma aposta, né? Sim. O Lázaro era o seguinte, poxa, perdemos o Vitor Pereira, não temos muito dinheiro, vai tu. Vai você aqui, vamos ver no que dá. Tanto que, ao primeiro sinal de turbulência, ele foi embora. Eu acho que o Mano é diferente. O Mano é um técnico que tem uma história no Corinthians, que tem uma identificação com o Corinthians, que passou pelo Corinthians no momento mais difícil da sua história e trouxe o Corinthians de volta. Então, acho que ele começa com tranquilidade para fazer o trabalho dele junto ao time. Alguns reforços, um elenco com uma média de idade um pouco mais baixa e condição de trabalhar uma ideia de jogo, claro, que vai sendo aprimorada. Isso é para começar bem o Campeonato Paulista, que eu estou falando. E isso não quer dizer que ele vai ter um time para brigar pelos títulos principais do futebol brasileiro. Aí entra no que o Breler estava falando. Tem que trazer reforços, porque o elenco está muito longe dos principais elencos do Brasil hoje. Dos que estão lá, o Yuri talvez seja o que o Corinthians, o torcedor, espera que possa realmente se transformar em um reforço para a temporada. Olhando para aqueles que já estão, talvez ele, o Fagner, pelo que os torcedores ficaram meio bravos aí na temporada passada e pelo que eles poderiam ter entregado a mais, talvez e não entregaram? Então, praticamente todo o elenco do Corinthians deixou a desejar no ano passado. Isso daí não há dúvida. E o Yuri é um desses jogadores. A partir do momento que se tem um time, uma organização melhor, o elenco encorpa, a tendência é que o Yuri também suba de produção. Eu não acredito que ele se tornou, como a expressão da moda, um bagre, como gostam de dizer nas redes sociais. Ainda é um bom jogador, um cara que precisa de confiança, de uma boa sequência e precisa de um time ajeitado também. Quantos centroavantes o Corinthians nos últimos anos não rifou por essa falta de constância? O Bocelli foi um deles que passou mal aproveitado, o Yuri está sendo agora. O Yuri muitas vezes se sacrificou pelo time. Quando o Corinthians jogava com o Roger Guedes, a gente viu o Yuri se dedicando no trabalho de recomposição, voltando muitas vezes, saindo da posição dele. Então a tendência é que num time mais organizado, com mais confiança e num elenco melhor, o Yuri suba de produção, mas não pode depositar só na conta dele a responsabilidade de ser o cara do Corinthians. Para mim, ele não está preparado para ser, não, é um super craque, que ele melhorando, o time todo melhora com ele. Não é esse ponto. Mas pode começar por ele. Talvez até um trabalho que o Corinthians vem fazendo para essa temporada atual. A gente fala do Félix Torres, o Corinthians se reforça na zaga, principalmente com a chegada de duas peças. Talvez seja o setor em que o Corinthians está mais bem reforçado mesmo. Não sei se vocês pensam assim. Olhando para um ataque, a gente vê do time 2, até olhando a reação da torcida nas redes sociais. Tem, né? Então, um time 2 de Mosquito, Bidu e Wesley. E você olha para uma zaga em que você traz o Félix Torres, o Eugênio fala sobre as credenciais dele, traz o Gustavo Henrique, apesar de poucas oportunidades no Flamengo. É um cara com um nome, já com uma história no futebol, e você tem o Lucas Veríssimo também. Acho que dá para apontar esse desbalanceamento, pelo menos num primeiro momento, olhando para o início do Campeonato Paulista. Poucas opções de um lado, muitas, ou pelo menos um número ok em outras. O Bidu está sendo improvisado, lateral esquerdo agora, como pelo menos nesse primeiro momento, como ponta num time 2. O Corinthians precisa de um jogador para ser reserva do Fagner. O Corinthians precisa Não vai ser o Rafael Ramos. Precisa de mais jogadores para o meio de campo. Então, assim, tem muitas peças ainda para chegar nesse Corinthians. Tem a base para se olhar uma copinha e ver quem você pode aproveitar e fazer um processo ali de transição no início da temporada para que possa compor o elenco. Acho que tem muitas coisas ali a serem acertadas, mas acho que a expectativa do torcedor para essa temporada é muito melhor do que terminou a temporada passada. Na projeção, olhando para o que pode vir.